A paz de Jesus, novamente. Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos novamente unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos continuando a nossa formação do Catecismo da Igreja Católica. Mais uma vez, quero fazer isso em todas as formações. Aqui. Está aqui o Catecismo. A formação está sendo baseada aqui. Vamos iniciar essa formação a partir do parágrafo 150. Amém? Vamos entregar esta formação nas mãos de Nossa Senhora, ela que é a Rainha de Pentecostes, pedindo que pela intercessão de Maria, esta formação seja conduzida pelo Espírito Santo. Assim, nós rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Parágrafo, ainda estamos nesta formação falando sobre crer, sobre a fé. E aqui nós, no parágrafo 150, vamos começar dizendo crer somente em Deus. A fé, primeiramente, é uma adesão pessoal do homem a Deus, o assentimento livre em toda a verdade que Deus revelou. É livre. A fé não tira a liberdade. Eu acredito livremente em toda a verdade que foi revelada, que Deus revelou. É uma adesão pessoal. Eu me decido a crer. Nós cremos em Deus Pai. E nós cremos também naquele que Ele enviou. Jesus mesmo disse, credes em Deus? Credes também em mim? Podemos crer em Jesus porque Ele mesmo é Deus. O Verbo se fez carne. Deus de Deus, luz da luz, consubstancial ao Pai. Jesus é Deus. Jesus 100% homem e 100% Deus. Quanto a isso, não há dúvida, o Verbo se fez carne. Crer no Espírito Santo porque Ele é Deus. O Espírito Santo nos revela quem é Jesus. E a igreja não cessa de confessar a sua fé em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos fazer aqui uma dinâmica. O Pai ama tanto o Filho ama tanto o Pai, que desse amor gera o Espírito Santo. E é nesse Deus que nós acreditamos. Não são 3 deuses. Não, um Deus em 3 pessoas. É um negócio simples, mas é bom afirmar isso aqui, para que você não tenha um pingo de dúvida. A fé é um dom, parágrafo 153, é um dom. A fé é um dom. O que é um dom? É um presente que Deus dá. Mesmo a fé sendo uma adesão pessoal, nós só cremos porque o primeiro passo foi de Deus. Deus deu a graça desse dom a nós. Um exemplo. Quando ele pergunta lá para os discípulos, o que andam as pessoas dizendo sobre mim? E aí vão dizer, uns vão falar que o Senhor é o João Batista, Elias, ou um dos outros profetas. E Jesus vai perguntar, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro vai tomar a palavra e vai falar, tu és o Filho de Deus, o Messias. Jesus vai dizer o que para ele? Você não fala isso por si mesmo. Você fala isso porque o Pai te revelou. Aí é o exemplo perfeito para você entender que a fé vem de Deus. Deus deu a graça de Pedro ter essa revelação, fazer essa revelação. Deus que se revela, Deus que dá esse dom. Então, a fé é um presente, o dom da fé é um presente que Deus nos deu. Mas nós, quando ganhamos um presente, podemos aceitar ou não aceitar.
A fé não contraria nem a liberdade, nem a inteligência do confiar em Deus e aderir às verdades por Ele revelado. Como eu já disse, a fé não tira a liberdade. A fé não tira a inteligência. A fé não pode tirar a liberdade por nenhum momento. Eu creio livremente. Na fé, a inteligência e a vontade humanas cooperam com a graça divina. Deus quis que os auxílios interiores do Espírito Santo fossem acompanhados das provas exteriores de sua revelação. Parágrafo 156, bem legal esse parágrafo. O Espírito Santo, ele nos dá a graça de crer. Olha lá. Deus quis que os auxílios interiores do Espírito Santo, o Espírito Santo nos auxilia interiormente para que nós possamos crer. Mas isso também é acompanhado das provas exteriores de sua revelação. Quais são essas provas? São os milagres. Milagres de Cristo e dos santos, as profecias, a propagação e a santidade da igreja, a sua fecundidade, isso são motivos de credibilidade. Gente, o milagre que acontece é para que creiamos mais ainda, para que a nossa fé seja enxertada algo em nossa fé, para que a nossa fé cresça. É Deus quem faz crescer. O crescimento da nossa fé, irmão, é Deus quem faz crescer. Nós alimentamos a fé, mas quem faz crescer a fé é Deus. E Deus opera milagres para que e os milagres vão nos auxiliar na fé. Os milagres servem então para nos auxiliar na vida de fé, na vida de comunhão com Deus. E isso de fato acontece quando nós vemos um milagre, irmãos. Aquilo nos leva a crer ainda mais em Deus, a se entregar ainda mais em Deus. Vamos lá, acabei de ver, um filme com história verídica, Milagres no Paraíso, onde uma família cristã, 3 filhos, 3 filhas, a filha do meio fica doente, o estômago dela não digere, e ali a barriguinha está sempre inchada e com muitas dores, é uma doença muito grave. A mãe luta para conseguir o melhor especialista dos Estados Unidos, até que consegue com a graça de Deus, mas mesmo assim, ele não pode fazer muito por ela. Esta menina recebe espécie de uma alta. Na verdade, era para passar os seus últimos dias em casa, com a família. E ali brincando com a irmã mais velha, em cima de uma árvore, ela cai dentro da árvore, numa altura de 3 andares. Com certeza para estar morta. Depois de algumas horas, os bombeiros conseguem tirá-la, e o bombeiro olha para a mãe e diz: ela está respirando. Essa menina não tem sequela nenhuma da queda, é um milagre. E para completar o milagre, depois que ela se recupera totalmente da queda, aquela doença gravemente que ela tinha, e que lhe restava pouco tempo, aquela doença é tirada, ela é curada por Deus. E essa menininha vai dizer assim para a mãe e para o pai: ele me falou que eu ficaria bem. Essa menininha tem a graça de estar com Deus. Ela diz ali, fato verídico, que ela vê o seu corpo ali, dentro ali daquela árvore, e ela vê uma luz muito forte, e Jesus diz para ela: você não vai ficar aqui ainda, você vai ficar ainda com a sua família, e você vai ficar bem. E ela queria ficar no céu, mas Jesus diz: ainda não. E essa menina então conta isso para a mãe e para o pai. É um milagre. Estava totalmente curada da sua doença, que era humanamente incurável. Quer ver um outro testemunho? Um testemunho que a nossa irmã Kelly Patrícia deu esses dias, dizendo que uma criança nasceu com o cérebro menor e com uma doença cardíaca.
sempre fazendo tratamento, os anos se passando, até que um dia ele está lá internado no hospital, e o neurologista e o cardiologista dele não estão de plantão, e um outro médico faz uns exames e dá alta para esse menino. Depois de algum tempo, a mãe volta para o hospital, e o neurologista e o cardiologista, muito nervosos com ela, como que a senhora tira ele do tratamento, que loucura é essa? A doença dele é incurável. Ela diz, olha os exames. E eles olham os exames e não acreditam no que vem, e ela vai buscar o papel da alta. E quando ela pega o papel da alta, está escrito assim, assinado Doutor Miguel Arcanjo. E ela diz que o médico tinha o cabelo loiro e encaracolado. O próprio Miguel Arcanjo, São Miguel Arcanjo, visitou aquela criança. Esses milagres é para auxiliar a nossa fé. É para auxiliar eu e você na nossa fé. Não tenhamos dúvida. Além do Espírito Santo nos mover interiormente para crer em Deus, para crer no Pai, para crer em Cristo, para crer no Espírito Santo, para crer na Santíssima Trindade, além do Espírito Santo se mover interiormente o nosso coração, nós temos auxílios exteriores que nos ajudam na fé, que são os milagres que o próprio Cristo fez nos Evangelhos, os milagres que Deus realiza através dos santos, e os milagres que Jesus continua fazendo nos dias de hoje. Isso é para que a gente creia ainda mais em Deus. Isso quer dizer, meu irmão, se você está em crise de fé, eu te convido a assistir um filme de um santo, ou ler uma história de um santo. Isso vai te ajudar muito na sua fé. O tempo passa rápido, são formações curtas, então não vai dar para ir muito longe nos parágrafos aqui. A fé é certa porque se funda na Sagrada Escritura, que não pode mentir. A nossa fé está fundada, alicerçada na Bíblia, que é a verdade, que não tem mentira, por isso que a nossa fé é certa. A fé procura compreender, é característico da fé o crente desejar conhecer melhor aquele em quem pôs a sua fé e compreender melhor o que ele revelou. Santo Agostinho vai dizer, eu creio para compreender e compreendo para melhor crer. Isto é um ciclo. Quanto mais eu compreendo, quanto mais eu creio, e quanto mais eu creio, mais eu quero compreender, e quanto mais eu compreendo, mais eu amo, e quanto mais eu amo, mais eu quero conhecer. É um ciclo sem fim, é por isso que tem que ter uma busca por compreensão, é por isso que muitas vezes nós temos que debruçar na palavra de Deus, nós temos que nos debruçar diante da igreja, diante dos sacramentos, diante das riquezas que a igreja nos fornece. Nós temos que nos debruçar diante da Eucaristia, nós temos que nos debruçar diante da palavra de Deus para compreender cada vez mais, e quanto mais eu compreendo, mais eu creio melhor naquele que se revelou. Quanto mais eu creio para compreender e compreendo para melhor crer, é um ciclo que não tem fim, e quanto mais eu compreendo, mais eu amo, quanto mais eu conheço, mais eu amo, e quanto mais eu amo, mais eu quero conhecê-lo. Um ciclo sem fim. Vivamos assim, como membros dessa comunidade, vivamos assim, querendo conhecer cada vez mais o Senhor. E só tem um jeito de conhecê-lo mais: estar aos seus pés, ouvir a sua voz. Fé e ciência jamais podem haver desarmonia entre elas, ainda que a fé esteja acima da razão. Ninguém deve ser forçado contra a sua vontade a abraçar a fé. Gente, parágrafo 160, ninguém pode ser forçado a crer. A fé não é algo forçado. Nós não somos forçados a crer em Deus. Nós temos liberdade. Isso quer dizer também que às vezes a gente está orando para alguém encontrar Deus, às vezes é da nossa família,
E a gente muitas vezes quer que a pessoa creia forçadamente, a gente quer forçar a pessoa a crer. Nós devemos sim, como vai dizer aqui, eu já vou entrar aqui, nós devemos sim anunciar, mas forçar a pessoa a acreditar, nós não podemos fazer, porque nem Deus tira a nossa liberdade. A necessidade da fé, sem fé, não se tem salvação, não se tem vida eterna, se nela não permanecer até o fim. A fé é uma necessidade, sem fé ninguém chega no céu, sem fé não tem vida eterna, e é necessário perseverar, permanecer na fé até o fim. A fé não é uma etapa da nossa vida, nossa, quando eu tinha certa idade, naquele tempo, nossa, como eu acreditava em Deus. Ei, a fé é até o fim. Isso não pode estar na nossa boca nem no nosso coração. Aquele tempo eu confiava mais, naquele tempo eu acreditava mais. Se você está vivendo isso, arrependa-te e volta ao primeiro amor. A perseverança na fé, a fé é um dom que devemos alimentar com a palavra de Deus e implorar ao Senhor que aumente a nossa fé. Tudo isso para não perder. Olha, nós corremos o risco de perder a fé se nós não alimentarmos ela. E como é que a gente alimenta a fé? Com a palavra. E olha, nós somos membros de uma comunidade chamada Missão Kairos, que nos dá a oportunidade de uma lectio divina, ou lexio divino, do jeito que você quiser falar, a leitura orante da Bíblia. Nós estamos numa comunidade que nos dá essa oportunidade de termos a nossa fé alimentada pela palavra de Deus. E devemos implorar, olha o que o catecismo diz, devemos implorar ao Senhor para que Ele aumente a nossa fé. A gente pede para Deus tantas coisas, e às vezes o essencial, o fundamental, que é pedir para Ele, Senhor, aumenta a minha fé. Muitas vezes nós não pedimos. Senhor, nesta noite, não sei que hora que você está vendo essa formação, se é dia, se é noite, se é de madrugada, mas diga ao Senhor, Senhor, neste momento, aumenta a minha fé. A fé, pela fé, parágrafo 163 até o 165. Pela fé, nós podemos degustar o céu. A fé já é, portanto, o começo da vida eterna. Qual é a nossa grande meta aqui nesse mundo? O céu. Se a sua meta, irmão, não é o céu, para tudo. Para tudo! Me ajuda aí, irmão. Me ajuda aí, filho da comunidade. Se a sua meta maior não é o céu, tem algo errado. A meta maior de um cristão é o céu, porque o céu é a vida eterna, tudo é passageiro. Não estou dizendo que eu não tenho que ter metas aqui nesse mundo. A meta de ter uma família, a meta de ter um emprego, a meta disso, a meta daquilo outro, a meta na evangelização. Ei, tenho sim, mas a minha meta maior é o céu. É o céu, porque o que adianta eu ter isso, ter aquilo outro e perder o céu? Não tiramos o olhar do céu. Pé no chão, olhos no céu. Pela fé nós já podemos degustar um pouquinho do céu. A fé antecipa o céu para nós, é o começo da vida eterna. Gente, pela fé nós já começamos a viver a vida eterna. É lógico, de uma maneira bem pequena, mas já começamos. Já começamos a degustar o céu. A fé nos leva a degustar o céu, ainda aqui nesse mundo. Caminhamos pela fé e não pela visão, vemos por espelho, e sendo assim a nossa fé é provada. Para vencer, olhamos os santos, manter os olhos fixos em Jesus. Gente, nós não temos a plena visão, nós caminhamos pela fé. Então a nossa fé é provada. Mas aguenta firme, olha Nossa Senhora, venceu toda a prova. Não tiremos os olhos do Senhor por nenhum momento. Como eu já disse lá atrás, olhe a vida dos santos. Não tire o olhar na provação, cuidado.
Cuidado nas provas, porque nas provas nós podemos vacilar e tirar os olhos do autor da fé, chamado Jesus. Meu irmão, se nós tirarmos os olhos dele, a consequência é afundar. Ninguém pode crer sozinho, ninguém pode viver sozinho, ninguém deu a fé a si mesmo. O crente recebeu a fé dos outros e deve transmiti-la aos outros. O amor a Jesus nos impulsiona a falar de nossa fé. Aí vem para nós, gente. Qual é o nosso carisma? Pregar a palavra do Senhor oportuna e inoportunamente. Olha só. Nós recebemos a fé de outro. A fé vem da pregação. Alguém anunciou para nós. E nós, como Missão Kairos, temos um carisma de pregar a palavra oportuna e inoportunamente. Nós temos que pregar com a própria vida em primeiro lugar, com testemunhos, e pregamos a palavra de Deus. É nosso dever transmitir para que outros creiam, para que outros crendo sejam salvos. Como diz a nossa Lectio Divina de hoje, é de hoje? É de ontem, 1 Coríntios capítulo 9. Ai de mim, se eu não evangelizar. E assim, quero só antes de falar isso aqui, é por intermédio da igreja que recebemos a fé e a vida nova no Cristo pelo batismo. A salvação vem exclusivamente de Deus, mas por recebermos a vida de fé por meio da igreja. Por ser nossa mãe, a igreja também é educadora da nossa fé. Não podemos crer fora da igreja, meu irmão. A igreja guarda com cuidado a fé recebida dos apóstolos e dos discípulos. Não tem como dizer eu creio e não preciso da igreja. O depósito da fé está na igreja. Agora eu volto lá. Ai de mim se eu não evangelizar. Padre Léo, nos seus últimos momentos da sua vida com câncer, praticamente cego, aumentava cerca de 400% a letra ali do notebook, para continuar escrevendo e evangelizando. E com toda a dor que ele sentia do câncer, e com toda a dificuldade de sua cegueira, ele escutava um grito dentro dele: ai de mim se eu não evangelizar. Hoje o catecismo diz para nós, no parágrafo 166, que o crente recebeu a fé dos outros e deve transmiti-la a outros. Que esse versículo da Bíblia, que está em 1 Coríntios 9, possa ecoar no coração de cada membro da nossa comunidade de Missão Kairos. Ai de mim, se eu não evangelizar. Ai de mim, se eu não falar de Deus. Ai de mim, se eu não propagar a fé para os outros. Que esse grito soe, ecoe dentro de você e norteie a sua vida. Amém? Estivemos unidos e vamos permanecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, meu amado irmão, minha amada irmã.